Estamos aqui para mais uma escola ministerial. Na escola ministerial, como vocês bem sabem, nós estamos estudando sobre o livro Paixão pelas Almas. Há um estudo baseado nesse livro, que é de Oswald Smith, e nós temos prosseguido com as nossas aulas, pelo menos semanalmente. Hoje, nós estamos fazendo uma abertura diferente. Por quê? Por qual motivo? Normalmente, no segundo domingo de maio, dia 10, é o Dia das Mães. E nós queremos fazer uma homenagem a todas as mães. Mães que conceberam, mães de ofício, aquelas que cuidam de pessoas, aquelas que adotaram filhos. Verdade. E nós queremos homenagear todas vocês. Mas nós não podemos abraçar, beijar vocês todos nesse momento. Mas nós podemos, através da minha esposa, junto com meu filho, homenagear vocês. Como faremos isso? Nós beijaremos a minha esposa e abraçaremos ela, e vocês sintam-se beijadas e abraçadas. Feliz Dia das Mães! Olá, como vão todos? Espero que vocês tenham gostado da mensagem que nós fizemos, como dia 10, Dia das Mães, então resolvemos fazer essa homenagem ao Dia das Mães. Mas nós vamos prosseguir com a nossa aula. Como falei antes, estamos estudando, estamos tendo alguns estudos através do livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, e nós vamos entrar no capítulo, a partir do capítulo 3, que é Parto de Alma. Uma das coisas que nós temos feito em relação aos estudos do livro, por isso que indicamos que os irmãos tivessem o livro, lessem o livro. Por quê? Nós normalmente extraímos muito mais as escrituras e comentamos as escrituras que Oswald ele utiliza, baseado no pensamento que ele procura trazer. É claro que devemos sempre considerar que é um livro escrito em 1969, se não me engano, a primeira edição, aliás, 69, acho que antes de 69, então, exatamente. A primeira edição em português de 1969, ou seja, o livro é anterior a 1969. Então, alguns conceitos, alguns pensamentos, nós procuramos atualizar sem fugir do pensamento de Oswald. Hoje nós vamos quero fazer com os irmãos justamente de uma forma, a gente está procurando sempre trabalhar a melhor forma de comunicarmos com os irmãos para que possamos alcançar os nossos objetivos. Ele inicia com um texto, e eu quero ler com os irmãos. Ele cita só o versículo 8 de Isaías 66, mas eu quero ler a partir do verso 7 e gostaria da sua atenção para isso. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez?
Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não faria nascer? Diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Palavras do profeta Isaías, que mostra o objetivo aqui, é mostrar o poder de Deus. Quando estamos falando, o livro fala de avivamento, de trabalho em ganhar almas, né? É necessário pensar justamente no poder de Deus. Nós já falamos em aulas anteriores, não é minha força, não é meu poder. Minha disposição, sim, mas não é minha força, não é meu poder. A força e o poder são de Deus. A disposição é minha. Se eu quero avivamento, eu preciso estar com disposição e buscar, né, em Deus esse avivamento. O avivamento começa dentro de mim. E vai se alastrando. É necessário uma disposição dentro de nós, né, a ponto de... Aí vou citar uma outra escritura. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue cada dia a sua cruz e siga. Essa é a disposição que Deus quer de nós. A disposição de seguir a Jesus Cristo. As outras coisas são secundárias. Mas isso é um entendimento espiritual. Não é algo que eu possa forçar, ou que possamos forçar a alguém. Eu posso ensinar como eu estou fazendo aqui e agora. Mas é uma convicção espiritual que cada um precisa construir dentro de si mesmo. Oswald, no seu livro, ele fala uma coisa muito interessante. Podemos ler na passagem de Isaías 66 que Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Realmente, esse é um elemento mais fundamental da obra de Deus. Pode nascer um filho sem dores de parto? Pode haver nascimento sem parto? No entanto, quantos esperam na dimensão espiritual algo que não é possível, nem na dimensão natural? Ó, meu irmão, ele diz, nada, absolutamente nada menos do que um parto de alma pode produzir um filho. Finney, ele cita Finney, Charles Finney, diz-nos que não tinha palavras a proferir, mas podia tão somente gemer e chorar, quando pleiteava perante Deus em favor de uma alma perdida. Experimentava autêntico parto de alma. Parto de alma é o que Deus nos convida, a oportunidade que nós temos para produzirmos um avivamento real, um avivamento espiritual, dentro da verdade, dentro da palavra de Deus. Muitas religiões procuram trazer ensinamentos doutrinários, né? Mas a Bíblia ela nos ensina, e Oswald ele quer mostrar-nos isso, que é uma prática de vida. Precisamos entender isso. Prática de vida. E prática de vida depender do poder de Deus. Mas vamos em frente.
Oswald cita novamente dentro do seu livro a escritura de Joel, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós vamos ler. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembléia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Mais uma vez ele cita um texto e onde ele quer mostrar uma atitude, né? Joel era um profeta que estava revelando um segredo. E é o quê? Pôr de lado tudo mais para clamar ao Senhor. Muitas vezes nós clamamos, né? De que forma? Oramos, tiramos até algum horário para orar durante o dia. Mas o que Joel está falando é: irmãos, chorem, sintam dores. Nós temos, muitas igrejas, inclusive a nossa, tem trabalhado com discipulado. E o discipulado nada mais, né, é do que uma mentoria. Porém, quando nós transferimos isso para o lado espiritual, entenda aquilo que nós vamos falar agora você que tem um discípulo, você precisa estar fazendo com que ele, né, cresça, você precisa alimentá-lo, você precisa fazer com que ele conheça mais a Deus, porque foi assim que Jesus Cristo fazia, era assim que ele fazia. E para isso, você precisa lutar por o seu discípulo espiritualmente. Tirar tempo para orar por o seu discípulo, pelas necessidades que ele tem. Você sabe a necessidade do seu discípulo? Você sabe o que ele precisa? Você precisa parar um momento e orar especificamente, talvez até jejuar pelo seu discípulo. Eu faço isso por discípulos. Sim, também por pessoas que você quer que se convertam. Isso é você começar a ter, né, a você gerar algo na vida de alguém. Precisa ser, em primeiro lugar, espiritual. Precisa ser com o poder de Deus. Muitas das vezes a gente quer, né, impor algumas vontades, você quer impor algumas regras, algumas normas. A gente quer fazer isso com pessoas que não são cristãs, né, que quer que a gente quer que ela conheça a Deus, mas dentro das nossas regras, das nossas normas. Porém, se nós queremos que ela conheça a Deus, nós precisamos do poder de Deus, não precisamos das nossas regras, das nossas normas. Jesus Cristo fazia assim. Jesus Cristo ia até a pessoa, né, e até mesmo dentro das suas regras, né, ela conquistava essa pessoa. Por exemplo, as parábolas, né, do pescador, do semeador, eram em situações e locais onde pedia-se esse tipo de comunicação. E olha, nós vamos ver aqui, antes que Jesus Cristo chegasse até lá, a primeira coisa que ele fazia era tirar um tempo para orar. Jesus Cristo sempre estava recolhido em algum local
e orando intensamente pelo seu ministério. Às vezes vejo, né, alguns líderes falando de forma até mesmo arrogante, de que eu oro, eu estou orando. Irmãos, o que Deus está falando aqui conosco é uma intimidade entre você e Ele. Se você não é um cristão e talvez você não esteja entendendo o que eu quero dizer, essa intimidade com Deus está além da religião. Essa intimidade com Deus como o nome diz, intimidade, é você e Ele. A salvação é individual, não é coletiva. Você e eu desejo isso, queremos ver maravilhas e milagres, sinais e prodígios. Claro, mas demanda de uma intimidade entre eu e Deus, você e Deus. Tem que ser contínuo, tem que separar um tempo, é dia, noite. Nesse momento de pandemia, onde nós estamos recolhidos, é interessante nós termos uma lista específica de oração por pessoas que nós queremos alcançar. E deveríamos jejuar por essas pessoas. Deveríamos intensamente guerrear por essas pessoas. Clamar ao Senhor pela vida dessas pessoas. Então, esse é o objetivo. Oswald, ele cita no seu livro algumas coisas interessantes. Ele fala: todos os homens de Deus eram poderosos homens de oração. Somos informados, de que o sol nunca surgia no horizonte, na China, sem encontrar Hudson Taylor de joelhos. Não admira, portanto, que a missão no interior da China tenha sido tão maravilhosamente usada por Deus. Você não conhece a história do cristianismo na China? Deveria conhecer a vida de Hudson Taylor, Wat Mani, que foram homens que foram ícones de oração e instrumentos do poder de Deus. Na verdade, a igreja cristã, ela se encontra na China e também em outros países. A igreja cristã na China, na Índia, em outros países, onde o evangelho já chegou. Ele fala também o seguinte: a conversão é uma operação efetuada pelo Espírito Santo. E a oração é o poder que assegura essa operação. As almas não são salvas pelo homem, e sim por Deus. Então, assim, como nós falamos, você quer ganhar almas? Comece a ter alvos. O seu alvo quem é? É o seu Francisco, é o seu José, é o seu Antônio, é o Cláudio, é a Mirna, é a Flávia, é a Ana. O quanto você tem orado por essas pessoas? O quanto você tem dado tempo nas madrugadas, durante o dia, à noite, para orar por essas pessoas? Uma vez eu citei o exemplo, até numa escola dominical, na igreja, que eu testemunhei a vida de oração de uma mulher que orou por mais de 14 anos pela conversão do seu esposo. E ela foi vitoriosa. Eu falei, mas mais de 14 anos? É uma luta espiritual, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vamos ler também. No versículo 10 ele fala o seguinte: finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E depois ele fala: nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, já falamos sobre isso também.
tem algo acontecendo nos nossos dias, nos dias de hoje, que tem sido muito preocupante. Uma disputa política onde nós, cristãos, temos nos envolvido. O nosso papel, irmãos, não é divulgar política. O nosso papel é orar pelas pessoas, desde o presidente ao, se puder chamar de o mais humilde faxineiro que você conheça. Pelo policial, também pelo bandido. Não é condenar pessoas, é orar para que essas pessoas sejam libertas do poder das trevas. Orar para que essas pessoas conheçam a Deus. Isso que nós devemos fazer. Orar pelas pessoas. Lutar espiritualmente pelas pessoas. E aí o que nós temos visto é, se o outro não concorda comigo, eu falo que ele é desgraçado, eu falo que ele não presta e que cale a boca. Irmãos, isso não é guerra espiritual. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é uma luta espiritual que nós travamos para ganhar pessoas, ganhar almas. Ele nasceu o seguinte: com poucos encontraram tempo para a oração. Resta-lhe tempo para tudo o mais. Atacar os outros no Face, mandar mensagens, replicar mensagens que não são verdadeiras, e a gente nem procura saber de fato, né, o que significa essas mensagens, se realmente as notícias são reais. Propagar pensamentos ideológicos, né? Porém, não lhes resta tempo para a oração, a coisa mais importante de todas. Nós precisamos gastar muito, ou ganhar, talvez, não gastar, ganhar tempo nas orações. Nós temos um relógio de oração funcionando na Igreja Batista Reação. Ótimo, mas não podemos nos limitar a orar somente na hora do relógio de oração. Nossa vida precisa ser uma vida de constante oração. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Qual é a sua intenção com as pessoas? Quer ganhar? Deixa que o Espírito use você para que você possa ganhar pessoas através de oração. É claro, você vai precisar ensiná-lo, com certeza, mas a guerra começa aqui. Quer dar a luz a alguém? Comece a ganhar essa pessoa através da luta espiritual, através do Espírito Santo de Deus. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Nós voltaremos com a segunda parte na próxima semana. Deus abençoe vocês. Fique na paz de Cristo.